Saiu recentemente na Revista Oeste, vejam só vocês, hein? O reitor da USP, meus queridos amigos, disse que vai mudar a análise de pretos e pardos. Um aluno processou a universidade depois de perder vaga por ser considerado branco. E o reitor, Carlos Carlotti Júnior, disse que a instituição vai debater para corrigir e aprimorar o processo de análise de estudantes que se declaram pretos ou pardos para ingressar no sistema, para ingressar na instituição pelo sistema de cotas. Ele falou isso nessa segunda-feira e ele vai adotar uma padronização, Holiday, das entrevistas em modelo presencial. Porque atualmente, olha o problema, elas são feitas virtualmente. O candidato faz uma autodeclaração quando se inscreve no processo seletivo e depois, para evitar fraudes, uma comissão avalia se a declaração é verdadeira ou não. São cerca de uns 200 candidatos por ano nessa situação, afirma Carlotti. É mais barato arcar com o custo das viagens do que deixar qualquer dúvida no ar e expor a instituição. E esse aluno, ele entrou com uma ação judicial porque ele não foi considerado pardo e ele obteve uma liminar na justiça para reverter a decisão. E o caso gerou um grande debate, sempre gera, mas é aquela velha história, né? A gente tem a foto dele aqui, se a gente não tiver a foto do aluno, a gente puxa, tá no final da matéria aqui da Revista Oeste. Mas eu vou começar pelo Holiday, que é um grande militante nessa área. Cara, não tem outra palavra para isso, não tem outra expressão, outro conceito que não tribunal racial, que na sua essência é racista, Holiday. Pois é, Marco Antônio. E eu começo aqui trazendo duas frases para a nossa reflexão. A primeira frase é a seguinte: o candidato tem pele clara, boca e lábios afilados, cabelos lisos, não apresentando conjunto de características fenótipas de pessoas negras. A outra frase é esta aqui, que diz o seguinte: o sujeito é mulato, com algumas pintas no rosto, estatura baixa, pouca barba e ruiva, mãos e pés pequenos e dentes cariados. As duas frases descrevem pessoas negras, certo? A primeira frase é do século XXI, da comissão, ou melhor, do Tribunal Racial da USP, que olhou para uma pessoa em menos de um minuto e decidiu o futuro dela. Se ela teria ou não o direito de uma vaga em uma das melhores universidades do país. A segunda frase que eu acabei de ler pertence ao século XVIII. E a descrição da venda de um escravo que estava sendo vendido a 100 mil réis. Isso é uma vergonha! No século XXI, estamos usando dos mesmos mecanismos que donos de escravos usavam no século XVIII. A diferença, aliás, nem sei se há tanta diferença assim, porque nos dois casos se definia o futuro da pessoa. A diferença é que agora o futuro é se ela tem direito ou não ao ensino superior, e lá no passado é se ela tinha direito ou não a ser escrava. Os caminhos são os mesmos. Isso é absolutamente inadmissível. E o pior disso tudo é quando você percebe que o movimento negro, coletivo negro, não sei das quantas, lança uma nota apoiando a USP nesse processo, dizendo que é preciso evitar transformar esta ideia de que as comissões são um tribunal racial em algo comum na sociedade, porque, na verdade, elas são um grande avanço, um grande avanço em direção à inclusão das pessoas negras. Esse movimento negro de hoje é de dar vergonha a pessoas como Martin Luther King, por exemplo, cujo objetivo não era a segregação cada vez maior da sociedade, a separação cada vez maior da sociedade, ou pior ainda, a utilização de critérios racistas para definir o futuro de pessoas negras. O que ele queria era o exato oposto, que nós, pessoas negras, fôssemos tratados como pessoas.
independentemente daquilo que nós aparentamos. Ele diz isso, inclusive, no seu discurso, I have a dream. Sonho com o dia em que os filhos dos meus filhos não serão julgados pela cor dos seus olhos, mas pelo seu caráter. E o movimento negro, em algum momento, buscou transformar isso completamente, inverter a lógica. Quer dizer, o que vale mais hoje, mesmo para o ingresso no ensino superior ou para conseguir uma vaga no concurso público, não é a minha história, não é o meu caráter, o que vale é a minha aparência. E para mim, o Holiday matou a pau isso daqui, Satie. E o grande ponto é, cara, tem que ser assim muito idiota e tem que ser muito cínico e muito hipócrita para fazer uma comissão dessa e achar que você está sendo o quê? Justo? Que você está sendo correto? Que você está fazendo a coisa certa? Isso estimula o que tem de pior no ser humano, Satie. Olha a foto do garoto. Vamos colocar a foto do garoto para vocês verem. Olha só. E o grande problema é esse, né? Quando você começa a diferenciar pessoas por cor de pele, vamos colocar a foto da garota no post do Leandro Ruschel. Coloca a foto da garota. Agora, notícia de agora. Jovem perde vaga para engenharia de computação na Universidade Federal do Espírito Santo por não ser considerada parda por banca avaliadora. Então, qual que é desses caras? O que eles querem? É guerra racial que eles querem? É estimular o ódio entre brasileiros? É isso que eles estão a fim de fazer, Satie? Porque é a coisa mais imbecil do mundo você começar a criar critérios de diferenciação de pessoas por raça, cara. É desgraçado isso. Evidentemente, o Holiday foi muito feliz na sua análise, e o que chama atenção, embora ele tenha feito uma análise perfeita aqui no que diz respeito às frases e construções históricas do século XVIII para o século XX, que nada mudam, né? O critério de avaliação para quem vai estudar e para quem tem direito à liberdade, ao que me parece, é a mesma coisa no que diz respeito à ótica de uma das melhores universidades do Brasil, a USP. E isso já chama atenção para uma situação bem complexa e profunda na nossa sociedade. O que chama-me mais atenção é o próprio coletivo, o movimento negro, não sei qual é exatamente a nomenclatura que eles se auto-intitulam para coletivizar um movimento no qual eu não me sinto representado, já diga-se de passagem, eles concordam. Então, tem a complacência e a anuência do movimento negro. E isso é pior. Por quê? Porque o movimento negro, ele, no primeiro momento, a princípio, lutaria por uma questão de igualdade racial. O movimento negro brasileiro, bem diferente daquilo que a gente via pelos movimentos sociais protagonizados por Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, quando lutavam por direitos civis, direito ao voto e uma série de outros direitos que eram legítimos e relevantes. Não estou dizendo que o movimento negro não tenha sido nesse princípio. Inclusive, eu faço até uma crítica ao atual movimento negro hoje. O atual movimento negro hoje, brasileiro, aí de São Paulo e tudo mais, ele está completamente distinto e desconexo com a realidade dos fundadores do movimento negro, que inclusive queriam que os pretos se vestissem melhores, queriam direitos à educação e uma série de situações que o movimento negro hoje é completamente distinto. Hoje o movimento negro, para você fazer parte, você tem que ter Black Power e andar com roupa africana colorida por aí chamando a atenção. Parece que isso é característica crucial para que você seja inserido dentro desse coletivo. Esse é um ponto. Agora, o que me leva a entender o porquê do movimento negro corroborar com essa decisão da USP é que eles estão tão desconexos com a realidade que, segundo a ótica deles, o preto retinto, ele é muito mais desvalorizado do que eu, por exemplo, que sou um preto, sou um negro, mas sou um negro mais claro, eu sou mestiço, eu sou um pardo. A minha identidade, na minha certidão de nascimento, eu sou um pardo, né? Mas eu me considero um negro, eu tenho todos os fenótipos e a característica de um negro. Meu cabelo é crespo, meu nariz é um pouco mais arredondado, minha boca é um pouco mais carnuda, né? E tem outras características que eles olham aí e dizem que eu me insiro dentro desse contexto. Agora, veja, olha que coisa contraditória. Se esse rapaz e aquela menina que foram excluídos da cota por não ser considerado ou serem considerados pardos, se essas duas pessoas estivessem agora no sistema carcerário, eles seriam considerados pardos. Por quê? Porque hoje a mesma estatística do movimento negro
é chorar dizendo que a população negra é a maior população carcerária do Brasil. Ou seja, só prendem preto, só prendem negro. E quando você vai lá, você vai ver que tem pretos retintos, pretos e você tem o pardo. Na estatística da prisão, para inflar os números e alarmar a sociedade, os pretos estão sendo presos em grande maioria, mas lá está pardo. Mas para ser aprovado na universidade, o preto que estava preso lá, que reconhecido pelo coletivo Movimento Negro da cadeia, agora não é mais preto. Agora nem pardo é, agora é branco. Então isso é uma situação que a gente percebe que existe de Marco Antônio, Adriles, Paulo Cogos, nossa audiência qualificada, existe uma briga dentro do próprio movimento negro pelo colorismo. É a paleta de cor que é uma situação mais profunda. Segundo eles, o preto mais retinto tem menos possibilidade no mercado de trabalho do que eu. Segundo eles, eu só estou tendo essa oportunidade aqui, eu só estou trabalhando aqui porque eu sou um preto claro. Logo, eu sou mais aceito pela branquitude. Isso é uma situação desumana. Isso é uma situação vexatória. Isso é uma situação que divide o povo brasileiro e faz com que a gente passe por esse tipo de constrangimento. Uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem total condições de ingressar numa das melhores faculdades do Brasil e que vai gerar benefícios para o Brasil a longo prazo, hoje está sendo impedida porque, segundo eles, não é preta. Isso é um absurdo. Se essas mesmas pessoas estivessem presas, entrariam na estatística de pessoas pretas dentro do presídio. É um absurdo, Marco Antônio. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.